Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, que não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que passagem maravilhosa hoje, nesse dia 8, nesta quinta-feira, 8 de fevereiro. Nós temos aqui o capítulo 7, versículos de 24 a 30 de São Marcos. A história, São Marcos não traz tantos detalhes como, por exemplo, São Mateus e São Lucas. Eles trazem detalhes a respeito dessa mulher. Ora, nós sabemos que essa mulher, ela era uma mulher cananeia. E nós sabemos que os cananeus, eles tinham um grande problema com os judeus. E eles eram, inclusive, considerados como cães. Isso vem desde lá, quando o Reino do Norte ele é invadido pelos assírios e aquela primeira deportação, uma parte é levada para a Síria, mas o que acontece é um fenômeno que também os assírios, ao dominar aquela parte, principalmente ali a região de Samaria, todo o Reino do Norte, porque o reino ele foi dividido depois que Salomão morre. O reino então é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte com capital em Samaria e o Reino do Sul com capital em Judá. E, por causa disso, há uma mistura de culturas e o paganismo dos assírios, dos fenícios, eles acabam contaminando o povo do Reino do Norte. Por isso, começa uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos, por exemplo, e a gente consegue entender o pano de fundo que está por trás disso. E esta mulher, que era chamada de origem sírio-fenícia, provavelmente essa mulher veio da Assíria e era uma mulher pagã, e ela vai até Jesus pedindo, suplicando que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. O texto de São Marcos aqui não diz nada, mas os detalhes que São Mateus e Lucas nos traz enriquecem um pouco mais a nossa meditação, dizendo que primeiro ela grita a Jesus e lá os outros evangelistas, os evangelhos sinóticos, vão dizer que Jesus ele não lhe responde palavra alguma. Será que Jesus é ruim a esse ponto de não atender essa pobre mulher só porque ela era pagã? Não, com certeza não. Jesus está usando de uma pedagogia aqui, meus queridos, que muitas das vezes ele usa com cada um de nós. E aí eu digo, quantas vezes você se pôs a rezar sinceramente no seu coração, buscando algo de Jesus, uma solução para uma enfermidade, para um problema, seja lá o que for. E quantas vezes o silêncio de Deus ele é lancinante no nosso coração. Eu não sei se você já experimentou isso, mas eu já experimentei isso diversas vezes. Tentando obter uma resposta de Deus para problemas graves, Deus ele não nos dá palavra alguma. Simplesmente parece que Deus desapareceu. E eu acredito que você já deva ter experimentado isso. Que no meio de uma tribulação, no meio de um problema talvez grave como dessa mulher, Jesus não te responda palavra alguma. Ora, será que ele está fazendo isso para poder
maltratar o nosso coração ainda mais do que o problema já nos maltrata? Obviamente que não. Assim como Jesus estava tentando, e aqui ainda tem outro detalhe, depois os próprios discípulos, eles mandam, falando, Senhor, vamos mandar essa mulher embora, ela está nos atormentando. Ora, se muitas das vezes Deus não nos responde, é bem verdade também que muitas das vezes os amigos de Jesus, muitas das vezes, eles também querem nos mandar embora. Quantas das vezes nós recorremos aos amigos de Jesus e os amigos de Jesus, em vez de nos ajudar, eles simplesmente nos mandam embora de mãos abanando? Porque muitas das vezes parece que nós estamos incomodando. Quantas vezes nós recorremos a pessoas de igreja que se dizem amigas de Jesus, e algumas até são mesmo, que andam com Jesus, que caminham com Ele. Simplesmente elas não têm paciência conosco, assim como os discípulos não tiveram, e elas simplesmente nos mandam embora. Está nos aborrecendo, a gente tem mais o que fazer, afinal de contas, nós vamos agora ter que ficar lidando com esse problema, isso não é da nossa conta. Muitas das vezes nós também esbarramos, também com essa realidade, principalmente aqueles que participam, mais assíduos a uma paróquia, a uma comunidade. Quantas vezes a gente tem que lidar com isso? Ora, então se os amigos de Jesus não podem nos ajudar, se Jesus mesmo não diz palavra alguma para nós, bom, se somos nós, e muitos de nós fazem assim, a gente simplesmente desiste, A gente entrega os pontos, abaixa a nossa cabeça, e já que nem Jesus me fala alguma coisa, e nem os amigos de Jesus podem me ajudar, bom, algumas pessoas, por exemplo, trocam de igreja, trocam de religião, e por causa disso, por não entender a pedagogia de Deus, elas acabam complicando a salvação eterna de vossas almas, das almas delas, e acabam se decepcionando com os amigos de Jesus. Quantas pessoas decepcionadas com o padre, decepcionadas com o irmão de comunidade, largam a igreja? Quantas pessoas decepcionadas com Deus mesmo? Não quer saber de Deus, porque afinal, naquela hora que eu mais precisava, onde estava Deus? É a pergunta de muitos, é o questionamento de muitos. Mas, irmãos, Jesus aqui vai mais além. Bom, depois disso tudo, a atitude que normalmente a gente vê é de desistir, trocar de religião, abandonar a comunidade, fazer todo tipo de coisa. Mas não é a atitude dessa mulher. E aqui está onde Jesus quer chegar com cada um de nós. Diz o texto que essa mulher, ela gritou ainda mais forte. E depois, não obstante disso, Jesus, depois que os amigos não resolvem o problema, depois que ele mesmo fica mudo, quando Jesus fala, Jesus dá uma resposta que, se essa resposta para os cristãos dos tempos de hoje, mimizados, com certeza, ele nunca mais botaria o pé dentro de uma igreja. Porque Jesus diz algo para ela muito duro. Jesus diz para ela, pois é, não fica bem tirar o pão dos filhos para dar para os cães. Jesus chama a mulher de cã, de cadela. Não fica bem tirar o pão dos filhos para poder dar para os cachorrinhos. Jesus dirige uma palavra dura para essa mulher. Mas Jesus queria extrair desta mulher para nos dar um grande ensinamento, tirar o nosso melhor. O melhor de Deus está por vir na nossa vida, mas o melhor de Deus, ele está muito escondido dentro de nós, e Jesus quer tirar tudo aquilo que a gente tem de melhor. Ele quer extrair do nosso coração uma fé autêntica e genuína, em que não está baseado no silêncio de Deus, que não está baseado no mundo sensível, que não está baseado nas pessoas, que não está baseado nas coisas exteriores, que não está baseado no mundo dos sentidos. Jesus quer extrair do nosso coração uma fé muito mais autêntica, muito mais genuína, e por isso essa mulher, ela vai dizer, Senhor, tudo bem, eu entendo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui no texto de São Marcos não diz, mas São Mateus, ele vai dizer que Jesus diz para ela, mulher, grande é
a tua fé. E Jesus só disse isso a respeito de duas pessoas, pelo menos que eu me recordo aqui do Evangelho. Dessa mulher e daquele centurião romano que disse: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. Diz uma palavra só e meu servo ficará curado. Esse aqui é o segundo grande elogio que nós vemos nosso Senhor delegar e dizer a uma pessoa. E pasmem, nenhum dessas duas pessoas eram judeus. Um era um centurião romano e agora aqui nós temos uma mulher cananeia. E Jesus vai dizer: mulher, seja feito como tu queres. Grande é a tua fé. E Jesus aqui nos dá um ensinamento que a fé, nossa fé, ela precisa ser purificada. Ela precisa ser extraída e tirada de nós o melhor. E é isso que Deus trabalhou com aquela mulher. Mas não só com aquela mulher. Aquela mulher é um grande exemplo para nós hoje. Então eu quero dizer para você que me ouve nessa hora, meu irmão, minha irmã, se você foi aos amigos de Jesus e não resolveu, se você conversou com Deus e Ele não te deu palavra alguma, ou mais adiante, quando você insistiu e Ele te deu uma palavra dura, saiba você que não é a hora de parar, é a hora de você aumentar a sua fé. E aí você tirará de Deus, de uma maneira boa, né? Modo bom de dizer, né? Porque Deus ele dá a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas você conseguirá aí extrair do coração de Deus aquilo que jamais você pensou ter. O melhor de Deus acontecerá na sua vida quando você crescer exponencialmente na virtude sobrenatural da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.